Produtor, roteirista, diretor de cinema e TV. Nasceu em São Paulo, mas desde os 10 anos vive no Rio, cidade que adotou e radiografou em seus filmes. A nossa entrevista de hoje é com Antônio Carlos da Fontoura. Como surgiu o seu interesse pelo cinema? E é verdade que o senhor tinha um caderno que anotava o nome dos filmes e dos artistas? Eu tinha um caderno que anotava o nome dos filmes e dos artistas, mas não os diretores. Eu não sabia que cinema tinha diretor. Eu tinha 10, 11 anos de idade, ia ver os filmes da Metro, eu morava em Copacabana, né? Aqueles festivais da Metro, os grandes filmes de Hollywood, os filmes de aventura, de pirata. Eu anotava o nome do filme, os atores, o que eu tinha achado do filme. Eu acho que eu não prestei atenção no diretor. Para mim o filme era um sonho, era uma magia, né? Uma história bem bonita que eu me envolvia com ela. É verdade, eu tinha esse caderno. Eu tinha 10, 12 anos de idade, logo que eu me mudei para Copacabana. E qual era o seu sonho profissional nessa época? Bom, com 12 anos de idade eu acho que eu não tinha nenhum sonho profissional, mas a minha ocupação mesmo, quer dizer, o meu encanto era pelos livros. Eu era um leitor compulsivo, eu lia tudo que caía na minha mão. Era até meio esquisito, vamos dizer, porque eu chegava nas festas, em vez de brincar, eu ia procurar onde era a biblioteca da casa e ficava lendo. Eu era apaixonado por leitura, lia o que me caía na mão. Eu não queria saber se era para adulto, para criança, para o que fosse. Eu acho que daí eu comecei até a sonhar em me tornar um escritor. Era talvez o sonho, o embrião do sonho de me tornar um escritor, de contar histórias. E a maneira que eu podia imaginar, porque o cinema era uma coisa tão distante, tão remota, né? Seria escrevendo livros, contando histórias. Eu lia O Tesouro da Juventude, a coleção Terra Mariar, enfim, lia tudo, era muito vasto. Aí depois, quando eu fui ficando mais velho, 15, 16 anos, aí eu comecei a ler coisas um pouco mais, vamos dizer, sofisticadas, mas era a leitura, e comecei a ser então um grande espectador de cinema. Eu via 2 filmes por dia. Eu morava em Copacabana, né? E tinha muitos cinemas em Copacabana, infelizmente não tem mais. Tinha cinemas com sessão dupla em Ipanema, enfim, eu me tornei um espectador compulsivo. Mas a sua primeira profissão não foi ligada à arte? Não foi ligada à arte. Bom, eu me formei no Colégio Meli Souza, né? Devia ter meus 17, 18 anos. Os meus sonhos não eram ser músico. Eu sonhava em ser músico. Nessa idade eu já ouvia muita música, particularmente jazz. Eu tinha uns amigos fanáticos por jazz. Eu, 17, 18 anos, eu já ia no Little Club em Copacabana, onde tocava Sérgio Mendes, Edson Moura, o Juarez, os craques do jazz. Eu adorava aquilo. E tinha 2 amigos, o João Palma, que para mim é o melhor baterista que a Bossa Nova já teve, e o Cumbuca, que era um pianista. E eles tinham um trio com um outro amigo meu. Eu ajudava a carregar a bateria, ajudava a carregar o baixo para ir tocar nos shows, no teatro, enfim. Eu tinha um pouco essa aspiração a ser músico, mas era um fracasso. Tinha aspiração a ser romancista, mas não tinha como, vou fazer um romance, eu achava uma coisa tão longa e difícil. Eu já começava a me encantar muito por tudo que era visual, pintura, etc. Mas me formei em geologia. Mas o senhor entrou realmente na arte quando se envolveu com o CPC da Uni? É verdade, eu me formei em geologia um pouco para agradar meu pai. Meu pai queria que eu me tornasse um engenheiro. Primeiro eu pensei em fazer vestibular para engenharia eletrônica, porque eu queria me tornar queria montar um estúdio para gravar jazz. Aí eu falei, vou ser engenheiro eletrônico. Não passei no ITA e surgiu esse vestibular da geologia. Eu passei, era muito interessante porque era uma profissão estratégica, era a primeira escola de geologia do Rio de Janeiro. Nós ganhávamos para estudar, os livros eram comprados, a gente tinha dispensa do serviço militar porque era estratégico. Se houvesse uma guerra, eu ia procurar os recursos para enfrentar os inimigos. Enfim, então me formei em geologia, mas assim que eu me formei, estava muita ebulição no Rio, particularmente, quer dizer, a Bossa Nova surgindo. Eu tinha muita ligação com a turma da Bossa Nova, eu estudei com Menescal e com Nara no Colégio Meli Souza, vi toda a Bossa Nova nascer na casa da Nara, mas daí eu descobri que eu nunca seria um músico, né? E fiquei amigo do Vianinha, do Valdo Viana Filho, que tinha vindo para o Rio se apresentar numa peça, A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, que era uma peça, vamos dizer, brincando com esses conceitos de apropriação,
capitalismo, de não sei o que, a gente adorava, é claro. E entre os públicos constantes estava o Ferreira Goulart, que ia sempre, e o Leãozinho Richman. Aí quando o Goulart e o Vianinha decidiram criar o Centro Povoado de Cultura, o Vianinha me convidou para ser um dos autores. Ele sabia que eu queria escrever. Como o cinema entrou na sua vida? O cinema entrou um pouco depois, porque, na verdade, dentro do CPC, eu comecei a me interessar efetivamente por arte, mas o que aparentava é que meu caminho ia ser o teatro, porque eu escrevia peças, era ator, fiz a Univolante, né, que percorreu o Brasil todo, montando o Brasil versão brasileira, que era uma peça do Vianinha, uma outra onde era o ator. Aliás, foi quando eu conheci o Coutinho, através de quem eu entrei no cinema, o Eduardo Coutinho, porque ele era o documentarista da Univolante, ele filmou toda a Univolante, a todos os estados. Quando terminou a Univolante, eu fui ser geólogo. Meu pai insistia muito que eu estava jogando fora uma oportunidade. Aí eu fui trabalhar, meu pai conseguiu um emprego para mim na Compagnie Générale de Geophysique, uma empresa francesa. Eu teria que passar um ano na Bahia, no sertão, pesquisando água por métodos geofísicos e depois, como contrapartida, eu faria 3 anos de pós-graduação em Geofísica, em Paris, e como contrapartida, 6 anos no Saara. Quando eu comecei a sentir aquele calor do sertão da Bahia, eu falei, mas o Saara não vai me pegar de jeito nenhum. Aí eu avisei meu pai que não queria, voltei para o Rio, e por acaso, quando eu já não estava mais interessado também em teatro, e saiu um anúncio no jornal que estava abrindo o curso do Arne Suxdorf. É um documentarista sueco, era o maior documentarista europeu, que tinha sido contratado pela Unesco para dar um curso de cinema no Brasil. Mas não era um curso teórico, era um curso prático. A gente aprendeu a usar a câmera reflex, o gravador Nagra, a moviola Steinbeck. Era um curso sobre cinema direto, onde estavam Alberto Salvar, Arnaldo Jabor, Eduardo Escorel, Lauro Escorel. Foi uma geração que apareceu junta, Domingos de Oliveira, João Bittencourt. Toda essa turma participou intensamente desse ano de troca de experiências. Aí eu comecei a sentir que o meu negócio era o cinema e o Coutinho foi fazer o filme Cabra Marcado para Morrer, no Engenho Galileia, em Pernambuco. E como eu tinha experiência de gravação, que eu já tinha querido operar o Nagas e de diálogos, eu fui como dialoguista do filme, porque o Coutinho não filmava com diálogos pré-escritos. É aquele sistema meio documental, apesar de ser uma ficção, era um docudrama, talvez. De noite eu entrevistava os camponeses, os que iam participar e os outros, pegava algumas expressões e fazia uns esboços de diálogo, dava para o Eduardo e ele botava lá do jeito dele e filmava. Foi a minha primeira experiência em cinema. Mas uma experiência incompleta, frustrada, né? Porque o filme não... Não, no dia 31 de março, a gente estava filmando no Engenho Galileia. Eu, por acaso, não estava. 2 dias antes tive um mal-estar, fui para Recife para ter um exame médico. Mas ninguém ia imaginar que ia acontecer nada no dia 31 de março. Então eu estava em Recife. Eu me lembro que na nossa sede do MPC, Movimento de Cultura Popular, que era coprodutor do filme, da janela eu vi o Palácio do Arraial ser cercado pelo Exército. Aí foi uma coisa... Aí eu falei, eu tenho que voltar do lugar, lá para o Engenho, né, para Vitória de Santo Antão, que era a cidade. Fui pegando um ônibus, no caminho eu via tanta gente armada, tanto não sei o que eu peguei e voltei, né? E o pessoal, eu fiquei apavorado, quer dizer, cadê essa turma? Eles tinham conseguido escapar, porque foi cercado pelo Exército, o Eduardo e o pessoal enterrou o filme, e cada um saiu a pé por um caminho, a gente acabou se reencontrando em Recife, acabou todo mundo conseguindo voltar para o Rio. Mas nós éramos apontados como guerrilheiros. Saía no jornal fotos dos tripés e etc., dizendo que eram metralhadoras e que nós éramos o grupo marcados para morrer, que tínhamos ido lá para matar 100 donos de engenho. Eu tive que me esconder na casa de um tio, aquelas histórias que todo mundo tem. Bom, mas em plena ditadura militar, em 68, num momento bem turbulento, que foi decretado o AI-5, você fez um filme que foi seu primeiro longa, Copacabana Me Engana, que não fala sobre política. Por que essa opção? Eu tive um desencanto muito grande com 64, com o que aconteceu. E não sei por que, dentro de mim, eu pensei, eu quero seguir um caminho mais individual. Eu não queria mais pertencer a grupos, nem políticos, nem culturais. Tanto que o pessoal que saiu do CPC foi fazer o Grupo Opinião. Meu primeiro documentário foi sobre um artista plástico, Heitor dos Prazeres, músico e artista,
que era um patrimônio da cidade, morava num lugar onde, que não existe mais. Não existe mais aquela cidade onde ele morava, a chamada Cidade Nova. Foi tudo demolido. Ele só vivia nos sonhos dele. Aquilo me encantou muito, eu fiz aquele filme. Depois fiz um filme sobre o novo que estava aparecendo nas artes plásticas, que era o Roberto Magalhães, o Antônio Dias e o Rubens Gershman, que foi o Ver Ouvir. Quer dizer, eu não era um militante político. Na verdade, mesmo quando eu estava no CPC, o meu interesse era cultural. Quer dizer, claro, eu achava que era bacana, que se o Brasil ficasse melhor, que não sei o quê, todas aquelas bandeiras que se levantavam, mas eu não era realmente um militante, eu nunca fui um militante. O que eu teria de esquerda era mais intelectual do que prático, entende? E como eu me distanciei, continuei amigo, ia nos shows da Opinião, o próprio show Opinião, a parte gringa do show fui eu que fiz, selecionei Pete Seeger, os cantores de protesto e tudo. Quando chegou, então, a época do Copacabana Me Engana, eu já estava numa outra vida. Eu estava vivendo com a Odete Lara, tinha saído da minha casa para morar com a Odete Lara, que era o top symbol do momento. A musa, né? A musa. O universo que eu vivia era outro, era um universo que estava nascendo do meio daquilo tudo, independente de ser golpe, revolução, o que era a Bossa Nova. O João Gilberto era muito amigo da Odete, então ele ia sempre para lá, o Tom Jobim, a Odete cantava, a gente tinha muito contato com o Vinícius ligava para a Odete e dizia, Loura, vem cá conversar. Eu e a Odete, eu era o papagaio de pirata da Odete. Aí ficavam conversando com o Vinícius e aqueles shows de Bossa Nova, então eu já estava vivendo uma outra realidade. Mas o meu filme, na verdade, o Copacabana, apesar de ele não ser diretamente político, não era, porque os filmes daquela época eram o Desesperado, que era o cara pegando em arma, eram intelectuais de esquerda preocupados com... Eu não queria falar disso, eu achava que já tinha muita gente falando disso, e eu queria falar das pessoas que, independente, como que estavam vivendo aquelas pessoas que tinham provavelmente ido na marcha da família, ou etc. Vagabunda! Ele é meu marido, sabe? Meu marido! Isso que é isso, Isabel, eu quero lhe apresentar. Ela é uma Vagabunda! colega da repartição. Ele é meu marido, sua vagabunda! Eu quis fazer um filme sobre a classe média de Copacabana, o distanciamento que essa classe média tinha desse outro mundo, que era como se não existisse para eles. Em vez de fazer um filme sobre um intelectual de esquerda, eu fiz um filme sobre um burro de direita, mas que ele nem sabia que era de direita também. Ele era um garoto de Copacabana, com a turma, a mulher em frente que ele paquerava, o vestibular que ele não conseguia passar, o sonho dele de ficar tão rico quanto ter piscina em casa, enfim. Era aquele pequeno sonho da classe média perdida. Então, indiretamente, eu acho que é um filme também que contextualiza aquele momento, apesar de não falar de nada político. Agora, esse filme fez muito sucesso, o senhor ganhou muito dinheiro, mais sucesso até do que o senhor esperava, imagina. Eu fiquei espantado. O senhor foi questionado da sua opção de não falar de política em algum momento? Não, nesse sentido, curiosamente não. Quando o filme foi lançado, a gente fez um trabalho muito... Bom, em primeiro lugar, eu não tinha noção de que seria um sucesso ou qualquer coisa assim. Eu fiz um filme sobre o que eu via da minha janela, sobre a minha esquina, sobre as ruas de Copacabana. Foi quase 1 milhão de pessoas aí? Eu fiz um filme sobre o meu mundo, talvez porque era sobre o meu mundo e sobre as coisas que eu conhecia, os meus temores, as minhas incertezas, minhas, do Armando Costa, que trabalhou comigo, do Leopoldo Serran, que trabalhou no roteiro também comigo. O filme era muito sincero, muito verdadeiro, muito autêntico e muito aquele momento. E eu acho que os filmes não tinham muito o retrato daquele momento, tinham um retrato idealizado do momento que gostariam que fosse. Então ele bateu fundo, particularmente bateu fundo inicialmente em Copacabana, ficou 4 semanas no Arte Copacabana, sem ter dobra, sem ter nada, chegou praticamente a 1 milhão de espectadores. Eu fiquei pasmo, eu não estava preparado para isso, não entendi. Muito curiosamente, por exemplo, o Glauber Rocha, que era muito amigo da Odete, porque ia chamar ela para fazer o Dragão da Maldade, ele ficou mais chapado com o sucesso do filme do que eu. Ele ia lá para casa e dizia, liga para o Bruni, vê quanto está dando em tal cinema, porque os filmes dele não davam. Então ele viu um cara mais ou menos da geração dele, com formação universitária que nem ele, de repente fazer sucesso, ele ficou encantado com aquilo também. Então, nunca senti por parte do cinema novo, foi muito, até porque foi distribuído
pela distribuidora do Cinema Novo, a Difilme, que era a distribuidora que o Luiz Carlos Barreto tinha montado. O filme foi... as pessoas sentiam a verdade do filme. Ninguém me falou, vai fazer filme sobre cara... até porque tinha tanto que mais um não ia ajudar ninguém, entende? E como surgiu o Carlo Mossi no Copacabana Me Engana? Eu precisava de alguém para fazer o Marquinhos, que era esse garoto de Copacabana perdido em busca de sonhos impossíveis de sucesso, um caso com uma mulher mais velha, que era a Odete. E foi uma indicação, uma atriz, se não me engano, Selma Caronese, me falou, eu estou fazendo um laboratório aqui num teatro e tem um cara muito bonito que veio da França, fez um curso de ator na França, ele será a pessoa ideal. Eu chamei ele realmente gostei muito dele, mas é curioso, o filme nessa época eram dublados. E ele falava com sotaque francês, que ele tinha passado 5 anos ou 4 anos na França. Apesar dele ser o ator, a voz não é dele, é de um dublador de televisão, Rodney Gomes, que era considerado o melhor dublador da época. O resto é papo de jornal, tudo otário, mas eu não. Eu não. E a história do Mossi, nessa época, era muito interessante. Ele tem um Émile Dorry, era um comprador de quadros falsificados, era o maior comprador marchand de quadros falsificados do mundo. Ele estava em Copacabana e quase morreu, ele salvou o Émile Dorry do afogamento. Aí o cara falou, o que eu posso fazer por você? Ele falou, quero fazer um curso de ator na França. Foi aí que ele virou... Depois fez os filmes eróticos todos, etc. E tal, virou o Carlo Mossi. E como surgiu o Rainha Diaba? E a escalação do Rainha Diaba foi mais complicada, né? Quando eu acabei o Copacabana Me Engana, o sucesso do Copacabana Me Engana foi muito grande. Como eu te disse, eu não estava preparado para esse sucesso. Eu fiquei um pouco desorientado, eu não sei mais o que eu queria fazer. O filme deu bastante dinheiro. Olha, um filme em 68, eu consegui comprar um apartamento com o filme. Fui para a África, fui para Estados Unidos, fui para a Europa. Eu comecei eu não tinha muita noção daquele dinheiro, não sabia também que se podia guardar dinheiro, não tinha menor capacidade de guardar dinheiro, nem de pensar no futuro. Eu tinha 27 anos. Detonei aquilo tudo. Uma das coisas que eu fiz enquanto detonava foi curtas-metragens sobre arte. Fiz um sobre a Gal, muito bacana. Eu produzia, não precisava nem pedir dinheiro para ninguém. Fiz o da Gal, fiz o dos Mutantes, fiz Ouro Preto em Esclia, fiz o Zanini. Porque o meu lazer, no fundo, era fazer esses filmes sobre arte. E um projeto que, infelizmente, não foi feito, que era Cangaceira Eletrônica, que era um filme em Brasília, um musical em Brasília, que seria feito em 70 e que acabou não acontecendo. Mas o sucesso do Copacabana fez com que o Roberto Farias me ligasse e dissesse, se você tiver outro filme sobre juventude para fazer, a gente produz na hora. Eu era meio... achava que sabia tudo. Falei, não, Roberto, esse filme eu já fiz, não vou fazer outro. Ele falou, então quando você tiver um outro filme, você me chama. E aí começou uma coisa muito curiosa, né, nesse meio das artes, em 68, 69, foi chamado desbunde. Né? Os não revolucionários, os que não pegavam em armas, os que não protestavam, descobriram a maconha, né? Descobriram as drogas. Então era a farra da maconha, vamos dizer. O pessoal queimava fumo, achava tudo muito divertido, praia, enfim, dunas do barato, tudo aquilo. E eu comecei a pensar, tá certo, muito bacana, muito divertido isso tudo. Mas e o sangue que está por trás disso tudo? Aí eu comecei a pensar no sangue que estava por trás da maconha. Então eu resolvi fazer um filme chamado A Guerra da Maconha, que seria uma guerra entre traficantes de maconha pela posse, que nem guerra de facção hoje em dia, né? Pela posse dos pontos. Mas eu não me sentia habilitado para fazer isso, na verdade. Eu dizia, eu não conheço muito do submundo. Sou um cara, morava em Ipanema. Já tinha me separado da Odete Lara, morava em Ipanema, numa pequena coberturazinha. A gente vivia em festa. Eu continuava muito amigo da Odete. Falei, Odete, me apresenta aquele teu amigo de São Paulo, Plínio Marcos, que tinha escrito 2 coisas sobre marginais, né? Navalha na Carne. Navalha na Carne e... Dois Perdidos numa Noite Suja. Aí eu fui a São Paulo,
ela me apresentou o Plínio e eu contei a história. Eu falei, Plínio, eu quero fazer um filme sobre guerra entre bandidos disputando maconha. Eu sei que você conhece essas coisas. Ele falou, conheço mesmo. Eu circulava muito na Boca de Santos, no Cais do Porto, em Santos. Conheço todas as histórias de lá. Quando eu era moleque, eu sabia tudo daquilo. Aí eu falei, você não quer escrever uma história para mim, então, sobre um grupo que entra em conflito em torno do controle das bocas de fumo? Ele falou, você se incomoda? Ele falou, eu quando circulava na Boca lá, a figura mais, assim, que chamava mais atenção era a Rainha Diaba, uma bichona que controlava o tráfico de fumo das docas. Você se incomoda que eu faça dessa Rainha Diaba a personagem central do filme? Eu falei, não. Aí ele perguntou, tem um dinheirinho para mim? Eu falei, não tem muito, mas tem. Em 4 dias ele me trouxe um argumento de umas 30, 40 páginas, contando uma história em Santos, que eu aí peguei, joguei na Lapa, entende? Por acaso, nessa época também, eu fui visitar o Hélio Oiticica, que tinha ganho uma bolsa Guggenheim, e estava morando num loft na 2ª Avenida, no East Village, que era o ponto da loucura de Nova York. Isso era em 71. Eu passei um mês lá hospedado com ele. E quando ele soube que eu queria fazer um filme envolvendo essas coisas, ele me levou a ver todos os pontos de travesti que tinha em Nova York, travesti porto-riquenho, festas, não sei o quê. Eu voltei com aquela informação toda que foi muito útil para eu atualizar a história do Plínio e misturei Nova York com Lapa, com Santos e saiu a Rainha Diaba. O Milton Gonçalves, que arrebenta no filme, não foi a sua primeira opção. Por quê? Eu não ousaria convidar o Milton Gonçalves, né? Ele já era um mito, né? Ele tinha feito o Arena, era o astro número 1 do Teatro de Arena, né? Do Boal, tinha feito Arena contra Zumbi, era um cara assim muito respeitado. E eu falei, não vou chamar o Milton para fazer uma boneca sanguinária, traficante. E a primeira escolha minha foi o Procópio Mariano, um ator gordo que trabalha no filme, que é um ator extraordinário. Eu chamei o Procópio, dei o roteiro para ele, ele falou, não faço de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Quando eu saio de ônibus, o pessoal diz, olha lá aquele crioulo gordo. Se eu fizer o filme, vão dizer, olha lá aquele viado crioulo gordo e a minha vida vai acabar, não vou poder mais andar de ônibus. Então eu não vou fazer o filme. Aí eu cheguei a pensar, e aí seria um absurdo, felizmente não levei em frente, pensei no Aguinaldo Timóteo. Não, aí era um absurdo. Aí fui falar com o Aguinaldo, ele falou, não posso, porque isso aqui é a minha vida. Falei, tá. Não era, mas ele achou que era. Aí eu tomei coragem e fui chamar o Milton. O Milton leu o roteiro era muito bom, sem dúvida, né? O argumento era do Plínio e o roteiro meu. Mas ele falou, olha, eu acho sensacional, mas não sei se posso fazer. Vou consultar na minha família. Fez uma reunião familiar com um pai. Não, pai não tinha mãe, filho. Leu o roteiro e pediu autorização. A família autorizou e ele topou. O cinema é uma forma do senhor conhecer outras realidades? Por exemplo, no Cordão de Ouro, o senhor foi conhecer as religiões afro-brasileiras. Certamente. Eu acho que, particularmente, esses meus primeiros filmes, tem muito isso, fazem parte de um processo evolutivo meu, quer dizer, eu acho que eu fiz Copacabana, me engano, para deixar de ser aquele moleque de Copacabana que eu tinha sido. Eu tinha turma, era da turma da Xavier da Silveira, a gente fazia quase tudo que está no filme, a gente fazia, entende? Então era uma maneira de eu me distanciar daquilo. A Rainha Diaba, para mim também, quer dizer, foi uma maneira de lidar com aquele período do delírio das drogas e também de botar para fora, de alguma maneira, a minha violência reprimida, o que eu jogava de sangue nas pessoas. Eu adorava o sangue. E o Cordão de Ouro já veio num outro contexto. Eu comecei a jogar capoeira, convidado pelo Nestor Capoeira, que era um grande mestre, e que tinha feito queria montar a experiência, montar um grupo insólito de jogadores de capoeira, provar que qualquer um podia jogar. Então me chamou, eu era um exemplo de quem não deveria poder jogar capoeira, eu era meio duro. Chamou Orlando Molica, que é um artista plástico, Antônio Nietzsche, várias pessoas assim, dessa área mais intelectual e tal, montou um grupo.
E a gente começou, eu nunca me tornei um grande capoeirista, mas descobri, minha vida era muito mental, num certo sentido, foi quando eu comecei a descobrir o meu corpo, né? Aqueles movimentos, aquelas coisas. Então eu e o Molica, que era o artista plástico e desenhista muito bom, resolvemos criar uma história em quadrinhos sobre um herói da capoeira, que seria o Cordão de Ouro. Mas a história não vinha de jeito nenhum, então foi meio mágico mesmo. Uma noite eu fui dormir, quando eu acordei, me lembrei do sonho, era a história. Eu sonhei com a história, com Xangô, com Ogum, com o Aruanda, com o capoeirista, com todos aqueles elementos. Por que que eles entraram? Eu já tinha algum contato muito pequeno com algumas coisas de Umbanda. Minha mãe levava lá umas pessoas de Umbanda para me botar em círculo de fogo, fizeram não sei o quê. E candomblé eu comecei a estudar por causa da capoeira, né? Porque a capoeira tinha uma ligação forte com esses mitos africanos. Então isso veio, e quando eu fiz o filme, então, eu juntei todos esses elementos, né? Mais do que exatamente a religião, a cultura africana, né? A capoeira, o maculelê, o candomblé, de alguma maneira também a umbanda, a música, e tudo isso em torno de um corpo escravo que se liberta, que um pouco era um mito também do meu corpo, se libertando da escravidão da mente ou qualquer coisa assim. Então foi isso que norteou o filme. O senhor mantém essa ligação com a religião até hoje? Logo não. Quando o filme parou no meio. No meio do filme eu perdi a voz, no alto de uma cachoeira, quando eu estava filmando o Caboclo Cachoeira, que ia sair da cachoeira para pedir para o Jorge pular sem medo, para fugir dos perseguidores. Perdi a voz e o dinheiro do filme acabou. Aí eu fiquei numa crise brutal e um amigo do Luiz Carlos Barreto, que era Santos, que escreveu o roteiro Amuleto de Ogum, do Nelson, me falou, e ele era também pai de santo. Ele falou, você fez posso jogar para você, não sei o que e tal. Aí ele jogou e falou, você mexeu com coisas muito preciosas sem pedir nenhuma permissão. Você atravessou muita coisa e por isso a sua história se complicou. Aí vai também num cara de candomblé. Eu fui, ele olhou, todos falaram a mesma coisa. Mas disseram, vamos fazer uma série de pedidos de permissão, disso e daquilo, e você vai ter a oportunidade de terminar o filme, mas fique certo que o filme nunca vai obter sucesso. O filme, porque ele foi feito antes da hora, é uma curva do tempo que você furou, você tinha que ter feito esse filme muito depois, não é o momento para esse filme. Realmente o filme foi feito, foi incompreendido num certo sentido, porque eu achava que estava fazendo um filme de Kung Fu. E as pessoas, o público, a Ancine, na Ancine não existia, a Embrafilme, era tão bonita a imagem que eles achavam que era um filme de arte. Então lançaram como um filme de arte. E como um filme de arte, o pessoal ficava meio espantado com aquela capoeiragem toda. Então o filme realmente não aconteceu a esse nível. Ao mesmo tempo, é um dos filmes mais pirateados do Brasil. Toda a academia de capoeira tem uma cópia desse filme, eles idolatram o mestre Camisa, que fazia o Ogum no filme. Então é considerado assim um ícone da capoeira esse filme. Quando o senhor começou em novelas e por quê? Antes das novelas eu fiz outras coisas, né? Novela foi o final. Eu não tinha a menor intenção de fazer novela. Mas é um pouco essa história da falta de continuidade no cinema, né? Eu fiz em 68 o Copacabana Me Engana, levei 5 anos para conseguir fazer o Rainha Diaba, 73. O Cordão de Ouro foram só 3 anos, 76. Quando eu acabei o Cordão de Ouro, eu pensei, meu Deus, vai começar tudo de novo. Vou ter que criar um outro projeto, circular esse projeto 3, 4 anos, até ter recursos para fazê-lo. É muito exaustivo. Eu fiquei um pouco desapontado com o cinema. E abriu-se uma oportunidade para eu ir trabalhar na televisão. O Domingos de Oliveira já tinha ido para a televisão e, junto com o Luiz Carlos Maciel, eles estavam criando uma série de jovens. Era Ciranda Cirandinha.
E como eu tinha nessa época eu tinha transitado muito, eu já estava numa fase de alimentação macrobiótica e não sei o quê, e toda essa cultura já tinha entrado em mim também, o Domingos me convidou para ser um dos autores. Então eu era autor, ele, a Lenita e depois entrou o Euclides Marinho. E nós ficamos um ano fazendo esse programa que revolucionou a televisão brasileira. Eu, além de escrever, dirigia também, era o único que escrevia. Não, o Domingos também escrevia e dirigia. E foi uma experiência maravilhosa, era Fábio Júnior, Lucélia Santos, Jorge Fernando e Denise Bandeira. As histórias, a gente fazia um por mês, então trabalhava muito bem nas histórias. Foram um êxito maravilhoso, uma novidade. Eram jovens morando juntos num apartamento, com os interesses daquela época, ecologia, vai namorar um homem mais velho ou não vai fazer comida, vai mudar o modo de comer e de ver o mundo, vai ser ecologista, enfim. Todos os temas que estavam em mim, no Maciel, no Domingos, a gente transformava em histórias para aquela garotada. Foi muito bacana. Quando acabou no fim do ano, eles ficaram tão famosos que não queriam mais fazer, cada um queria seguir seu caminho. Aí acabou, e aí o Daniel Filho criou o núcleo de séries e me convidou para uma das séries, o Plantão de Polícia. Então, aí sim, foi barra pesada. Tinha 4 autores, eu, Doc Comparato, Aguinaldo Silva. Eu era diretor também, então foi uma loucura. Eu escrevia, todo mês eu escrevia e dirigia um programa. Então, quando eu não estava escrevendo, eu estava escolhendo ator. Quando eu estava escolhendo ator, eu estava vendo locação, dirigindo, montando. No final do ano, eu surtei, não aguentei mais. Aí procurei para outras áreas da Globo, trabalhei um pouco com os Trapalhões, que foi muito divertido. Aí surgiu a oportunidade de um novo filme, eu deixei a televisão para fazer outros filmes. Qual é o filme? Foi em 84 que eu fiz o Espelho de Carne. Um filme muito forte, assim, né, que foi muito chocante na época. Era uma época em que havia uma certa prevenção contra o que chamavam-se as pornochanchadas, esse ciclo já estava acabando, e eu fiz um filme que não tem nada de pornochanchada, é um drama, vamos dizer, mas em torno de sexo, é um espelho encantado que envolve é meio um filme de fantasia, mas é heavy metal sexualmente, assim, tem cenas muito fortes. Mas é sobre, no fundo é meio psicanalítico, é um espelho que vem de uma casa de prostituição e vai para um apartamento na burguesia ascendente da Barra e como as pessoas piram em torno daquele espelho e projetam suas fantasias sexuais e como aquilo desestrutura aquelas pessoas. Um filme muito interessante, que também fez um grande público, fez 700 mil espectadores, foi super legal. Não é bonitinho aqui, né? Fica bem, ó. Não, fica bem daqui. Dá uma olhadinha daqui. Olha, olha, certinho, tudo juntinho. O corpo inteiro. Olha, que maravilha. Que corte. Então eu deixei a televisão para fazer esse filme, voltei para a Globo para fazer o Tarcísio e Glória, que era um science fiction doido. A Glória era uma extraterrestre que descia para a Terra e ia morar com o Tarcísio. Era uma ideia do Antônio Calmon e ele me convidou para escrever, eu era um dos autores. Aí a Globo me chamou, isso eu fiz como meio freela dentro da Globo, e a Globo me chamou para fazer o Você Decide. Eu fiquei 8 anos fazendo Você Decide, que era uma experiência muito... Isso foi uma experiência maravilhosa, porque era um programa interativo, né? A gente bolava uma situação que levava a um dilema, e em face desse dilema podia ter 2 cenários. Fica com a mãe que está doentinha ou vai ser músico na Europa? Isso é um bobinho, né? Mas tinha o que eu fiz, que foi o primeiro que eu fiz, repercutiu muito. Era um cara que achava uma maleta na rua, uma maleta com $100 mil. Ah, eu lembro. E ele levava a maleta para casa, e os filhos diziam, pô, pai, vamos detonar isso aqui, comprar tênis, academia. Ele era classe média do Jardim Botânico. Aí no dia seguinte aparece na televisão que essa maleta era de uma ONG que era para tirar crianças de rua da rua. Aí chegava no dilema, entrega ou não entrega, tinha 4 blocos, onde você ia jogando para um lado ou para o outro, e perguntavam para o público, o que ele faz? Devolve a maleta para quem é de direito ou guarda a maleta? O público mandou ele guardar a maleta. Isso foi um escândalo. Eu lembro. O ministro, era o Marcílio Moraes, o ministro da Economia, foi dar entrevista na televisão dizendo que o povo brasileiro não era muito oportunista e não sei o quê. Tá? Pois bem, esse programa, nossos programas iam para a Europa,
por outras televisões, ou com legendas, ou em alguns lugares eles refaziam. Em Londres eles pegaram a minha história e refizeram como Street People, aquele pessoal que mora na rua. Mandaram também os caras ficarem com dinheiro e não dá para o Street People. Então você vê que o ser humano não é muito diferente, não. Antes do episódio do Você Decide, você fez um filme, Hospital Brasil, que ele teve que ser interrompido 2 vezes. A primeira vez pelo Gécio Valadão e a segunda vez pela censura. Como é que foi essa história? Essa é a maior tristeza da minha carreira de cineasta. Quando eu estava ainda na época da Embrafilme, por volta de 80, 81, eu estava trabalhando na Globo e escrevia o Plantão de Polícia. E um dos autores, junto comigo, era o Doc Comparato, que se tornou depois o mestre aí de roteiro internacional. Aí eu falei, Doc, vamos fazer uma comédia assim, que se passa toda num lugar só. Aí ele perguntou, pode ser num hospital? Eu perguntei por quê? Ele falou, porque eu sou cardiologista. Eu fui para Londres me fazer pós-graduação em cardiologia e descobri um curso de roteiro e virei roteirista. Eu adorei a ideia e escrevemos juntos o Hospital Brasil, que é uma comédia passada dentro de um hospital que na ala A atende as elites e na ala B atende a população dos planos de saúde, etc, etc e tal. Então a ala é high-tech, a ala B é um inferno de Dante. E é muito engraçada e muito parecida com os hospitais até hoje, né? Não mudou nada. Acho que até os quadros negros que a gente pintou, de humor negro que a gente pintou na época, hoje em dia são a pura realidade. Enfim, então esse roteiro foi considerado o melhor roteiro da história da Embrafilme. E o Celso Amorim, que era o diretor da Embrafilme, me chamou e falou, olha, vamos produzir esse seu filme, é muito bom. Eu falei, eu quero produzir com a minha produtora. Ele falou, mas a sua produtora é muito pequena, esse filme tem estúdio, tem isso, tem aquilo. Eu falei, não, mas eu fiz Copacabana, não me engano, eu mesmo produzi. Ele falou, mas era um filme, enfim. E a Rainha de Aba foi o Roberto que produziu, não foi você. Eu falei, mas o que você recomenda? Ele falou, eu quero que o Gécio Valadão, porque o Gécio Valadão não tinha boa fama como controle de custos, contas, passar a perna nos outros, etc, etc e tal. Aí eu falei, desculpe eu dizer isso agora, mas foi a realidade. Eu falei, não quero fazer com o Gécio. Ele falou, por quê? Ele falou, porque ele vai me ferrar. Aí não, ele veio me procurar, ele quer recuperar o bom nome dele, ele tem um estúdio e o seu filme é passado em estúdio, só produzimos o filme se você fizer uma parceria com o Gécio. Eu aceitei, começamos a desenvolver o projeto, o elenco, isso, aquilo, papapá, e era no estúdio. Mas no meio da preparação ele começou um filme no estúdio, um filme chamado A Serpente, do Humberto Magno. Eu estranhei aquilo. Eu tinha uma pessoa minha dentro da contabilidade do filme, que eu botei por segurança, e ela falou, olha, está faltando dinheiro na sua conta e provavelmente parte dos recursos ele está utilizando na Serpente. Eu fiquei irado com aquilo, vi que não tinha condição de começar a filmar, porque o dinheiro está... Denunciei na Embrafilme que estava acontecendo isso. Eles interromperam o projeto, multaram o Gécio e não retomaram o filme. Então, fiquei muito aborrecido. Uns 3 anos depois, o Carlos Moleta e o Joaquim Carvalho me procuraram dizendo, mudou o momento. Aí já era o Parreira, o diretor da Embrafilme. Sempre tinha um problema com os diretores. Diretor é uma coisa muito complicada. Diretor de organismos assim, né? Eles têm muito poder, sofrem pressões de todas as direções. O filme era muito polêmico, né? Se denunciava todo o sistema hospitalar, né? E tinha uma das coisas do filme era uma ironia terrível, que era um ministro de Estado que se internava no hospital porque ele tinha um par de seios enorme, que seriam as chamadas as tetas do poder. Não existia essa história? Então ele ficava no quarto passando creme Nivea nos seios para ver se ele ia fazer uma operação nos seios ou não. O Parreira, aí começaram a liberar dinheiro e tal, mas na hora que ele liberou o dinheiro mesmo, o Parreira nos chamou lá e a mim, o Joaquim Carvalho, falou, não vou liberar o resto do recurso. Perguntei por quê? Ele falou, porque vai criar um problemão para a Embrafilme. Eu falei, como? Ele falou, nós estamos pleiteando junto ao ministro Delfim Neto $2 milhões para a Ancine, isso tudo está muito bem encaminhado, ele vai ficar irado com esse ministro passando creme Nivea nos seios.
Eu falei, não, mas o meu ministro não é gordo, não é ministro da Economia. Não era mesmo, jamais pensei em Delfim. Não é sobre o Delfim, são as tetas do poder. Ele falou, ou você tira os seios do ministro, ou não fazemos o filme. Aí eu tive a piada provavelmente mais imbecil da minha vida e que me custou o filme. Eu falei, me recuso a fazer uma mastectomia no ministro. Aí não assinou o filme, fizeram um outro acerto, e por isso é que eu fiz o Espelho de Carne. Aí disseram, não, então tá bom, não vamos fazer o filme, tem problemas políticos, não podemos fazer, mas você tem algum outro filme? Aí eu falei, tem o Espelho de Carne, que era uma peça de teatro que eu ia dirigir, do Vicente Pereira. Aí é que eu fiz o Espelho de Carne. E fiquei com a tristeza de não fazer o Hospital Brasil. Agora, eu peguei o Hospital Brasil, dei uma mexida no roteiro, conversei com o Doc, ele achou que era um momento interessante, mandei para um distribuidor da Imagem, o Adão Scherer da Imagem, porque comédia está muito na moda, né? Para ver se ele gostaria de encabeçar agora a produção do filme. Tomara. Agora, Fontoura, ruim com a Embrafilme e pior sem Embrafilme. Como é que foi quando o Collor extinguiu a Embrafilme? Aí foi Você um terror, fez né? algum filme? Não, foi quando eu fui para o Você Decide. Em 90 eu voltei para a Globo e passei os 8 anos Collor trabalhando... 89, na verdade, ele foi eleito, né? Passei os 8 anos Collor trabalhando na Globo, no Você Decide, com pessoas maravilhosas. O Paulo José era o diretor-geral, inicialmente. O coordenador de texto era o Geraldo Carneiro, que é uma pessoa fantástica. Trabalhava com Denise Bandeira, com outros escritores. Foi uma experiência muito bacana, porque foi uma radiografia de como a população pensava, né? Em escolhas, né? Você falou que estamos num momento bom para a comédia. Como é que você vê esse mercado novo e esse aquecimento, principalmente das comédias no cinema brasileiro? É um mercado muito interessante, né? Que foi surgindo meio que espontaneamente nas primeiras comédias. Eu vi uma explicação dizendo de que a comédia ela é uma tradição brasileira, né? O cinema se aproveitou dessa tradição, né? Porque essas comédias já existiam antes, já existiam no teatro brasileiro, né? Que sempre foi muito prolífico de bons autores de comédia. Depois passou a existir nas redes sociais, com essas turmas que começaram a fazer esses programas de comédia, enfim, nos stand-ups. Quer dizer, a comédia, de repente, no Brasil, virou uma coisa muito popular, né? E o cinema pegou carona nisso, quer dizer, já tinham pessoas com formação de comédia, surgiu uma geração de diretores que não tinha muita preocupação intelectual, que tinha preocupação realmente com o cinema de mercado e que identificou nas comédias uma maneira de chegar ao mercado, não sei até que ponto um acaso ou uma escolha, mas provavelmente uma escolha. Já estava também na época daquelas comédias americanas muito grossas, quem vai ficar comédia, não sei. Incorporaram a grossura na comédia, né? Fizeram comédias, vamos dizer, que poderiam se dizer mais vulgares, mais escrachadas. Não era uma chanchada, mas era bem pegando pesado no que seria politicamente correto. E com uma linguagem bastante popular que, fenomenalmente, o que não acontecia antes, atingiu o público da classe C. Na hora que atingiu esse público da classe C, que segundo eu li agora, a classe C no Brasil representa 18% do mercado do mundo. É uma classe muito forte, com muita capacidade de consumo, ligada a uma cultura popular, né? Que absorveu esse tipo de comédias. Então, esse ciclo é um ciclo ditado pela realidade mesmo, né? E abriu-se o espaço, alguns distribuidores começaram a entender que o caminho interessados, claro, o distribuidor, o que ele quer? Produtos que rendam bilheteria e que permitam ele... Então, houve uma associação também, em boa parte, da Globo Filmes nessas comédias, e algumas produtoras, então, se dedicaram a esse nicho e estão tendo muito sucesso. Outro mercado em expansão é o mercado da TV paga, né? Depois da lei, agora está um mercado super amplo aí para novos conteúdos e novas produtoras. Como o senhor analisa isso? Olha, o mercado da TV paga, na verdade, eu me sinto pioneiro disso, né? Porque, não como TV paga, mas... eu escrevi mais de 80 episódios de séries, entende? Para Plantão de Polícia, para Você Decide, para Ciranda Cirandinha, Carga Pesada, até Obrigado Doutor eu escrevi, que era um troço
não gostava tanto. Linha Direta, que era terrível, assassinatos, crimes, etc. Mas isso tudo era dentro da própria televisão, né? Então era muito limitado pelos códigos da televisão. E também é muito pouco espaço, no fundo, porque a novela ocupa quase que todo o horário nobre da televisão todo dia. Então, e um o número espaço, limitado de atores também, né? Que o você espaço para usar. florescer a série era muito pequeno. Começou algumas iniciativas de produção independente antes dessa lei, né? Porque também o Brasil é muito anômalo nisso, né? Não é comum. A Globo é uma exceção mundial, vamos dizer. Ela produziu praticamente, sei lá quantos por cento, mas pelo menos os 80% que ela bota no ar. Nenhuma TV americana faz isso. As TV americanas produzem, quando muito, 30% do que elas colocam no ar. Elas terceirizam tudo. São produtoras de Hollywood, são produtoras independentes que criam as séries. É um mecanismo muito mais aberto e, por isso, muito mais saudável, com muito mais oportunidade, né? A Globo é aquele quadro de autores, aquele quadro de... Mas a própria Globo e outras emissoras, até antes da Globo, que não tinham a estrutura que a Globo tem, começaram a fazer essas experiências de terceirização. Ao mesmo tempo, a Ancine começou houve uma pressão muito grande dos produtores independentes para que fosse criado porque todos nós queríamos fazer séries, mas como? Só se virando funcionário da Globo. Ou não é? Então, havia uma pressão muito grande para as emissoras abrirem espaços, particularmente o cabo, que estava lotado de programação estrangeira, e isso está mudando a cara da produção brasileira. Quer dizer, porque antigamente esses projetos só iam, quando iam para a produção independente, iam só para as grandes produtoras, que são produtoras que se fizeram com comercial, não com a ficção, como Conspiração, O2. Agora não, agora está aberto. Produtoras independentes estão criando séries e estão ocupando esse mercado. Agora, o senhor acha que falta bons roteiristas? Existem bons roteiristas, mas os roteiristas não comandam o processo na televisão brasileira. Na TV americana, quase todas essas séries, a figura central da série é o que eles chamam de showrunner. Não é o produtor, é um criador de conteúdo que desenvolve aquele conteúdo, aí torna-se um produtor executivo, procura uma produtora independente, consegue vender aquele conteúdo, torna-se o controlador da série e montam-se equipes de jovens roteiristas em cima de uma bíblia da série que é desenvolvida. Então é um trabalho consistente. Aqui não há oportunidade desse trabalho consistente, eu acredito. É tudo feito meio... existem bons roteiristas, eu acredito. Não existe possibilidade deles praticarem para se tornarem melhores. Eu acho que tudo isso é prática, tudo isso é trabalho, tudo isso é escrever. Boa parte dos roteiristas militantes, bons roteiristas, ficam aprisionados nos contratos de televisão. Os novos roteiristas, às vezes, não têm possibilidade de desenvolver bem seus projetos. Mas eu acho que existem excelentes roteiristas, existe uma mudança de consciência dos roteiristas, muitos workshops são feitos trabalhando nessas áreas, não só workshops de grandes nomes americanos, como o Sid Field, o Robert McKee, mas também nossos. Eu ensinei 10 anos de roteiro na Estácio, encontrei ótimas pessoas, só que elas saíam de lá e depois não tinham onde dar continuidade, entende? Tanto que eu estou criando agora aqui na produtora um workshop chamado Da Ideia ao Roteiro, que é exatamente isso. Eu me encontro uma vez por semana, das 7 da noite às 11 da noite, 10, 11 da noite, com um grupo de roteiristas, quer dizer, ou aspirantes a roteiristas, que se inscrevem aqui, né? É um processo comercial, vamos dizer, não é um pro bono, se inscreve, mas o que eles têm que trazer é uma ideia, cada um traz a sua ideia, toda semana hoje tem, a gente discute a ideia com eles, que eles trouxeram, os outros que se inscreveram também discutem, então vira um grupo de criação, mas cada um é dono da sua ideia, vai se desenvolvendo ao longo da aula, do encontro, na semana seguinte ele tem que trazer um pedaço escrito. Então obriga eles a escrever, em vez de ficar só sabendo que o bloco, que tem que ter uma mudança na página 30 e não sei o que, porque tudo isso também não é tão necessário assim. O importante é realmente entrar na coisa e meter a mão na massa.
Qual a maior diferença de dirigir no cinema e dirigir na TV? Quando eu comecei a dirigir televisão, eu tinha vindo do cinema, né? No cinema, agora talvez esteja se tornando mais industrial, era muito... todo mundo fazia um pouco de tudo, né? O diretor ajudava na luz, a luz... Um dos primeiros dias que eu cheguei na televisão, fui redirigir uma cena, tinha um cabo no chão, eu queria fazer a cena, eu peguei a mão e puxei, o cara bateu nas minhas costas e disse: quer tirar o meu emprego? Eu sou o cable man. Aí eu comecei a entender que cada um tinha uma função, que eu não podia atravessar ninguém, que eu tinha que entender qual era o meu lugar, que eu não tinha que virar o cenógrafo nem o diretor de arte, que eu conversava, reunia com eles e cada um cuidava do seu lado e trazia um dia antes. Quer dizer, não dava tempo de... Você aprende a confiar mais nos outros, a delegar mais. Então, nesse sentido, e ritmo, né? Eu tinha que fazer um programa de... Não adianta, 4 dias para dirigir um plantão de polícia, que tinha 45 minutos, era puxado. Tinha que produzir 10 minutos por dia. Quando eu ia para o estúdio, então, eu enlouquecia, porque aí você 10... Então, você aprende a encontrar soluções rápidas e a nunca... Não dá muito para parar para pensar, entende? Você tem que agir. Mas, ao mesmo tempo, isso às vezes me afligia, entende? No cinema, você pode mais curtir o plano, imaginar onde vai botar a câmera, curtir o movimento, conversar com o teu fotógrafo. Eu acho que a televisão é muito importante. Eu até brinco dizendo que todo diretor de cinema devia passar um ano dirigindo televisão, que é que nem serviu o exército. Que ele ia aprender a não ter frescura, a não querer estar acima da equipe, nem acima do público, a trabalhar com o grupo, entende? E no cinema não, no cinema o diretor é um pouco a estrela, né? Então todo mundo vem te perguntar se isso está bom, se isso não está, a coisa demora mais, mas ao mesmo tempo torna-se uma família aquilo, né? Você trabalha 8, 10 semanas, todo dia com aquelas pessoas. Por exemplo, no Somos Tão Jovens agora, que foi todo em Brasília, realmente virou uma família. De noite a gente saía para tocar, ia para os bares, trabalhava, era uma garotada, é mais relax o cinema. Tá bom, Fontana, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Obrigado.